Então, agora, oficialmente, vamos lá, então. Então, como eu falei, a gente vai fazer essas reflexões, quais são os nossos objetivos hoje e amanhã. Tá? A gente vai entender essa transformação digital, como ela tem acontecido no setor jurídico, tá? Explorar o impacto dessas tecnologias, tá? E legal techs. O que são as legal techs? São justamente empresas que têm como foco o desenvolvimento de tecnologias específicas para o setor jurídico, sejam elas softwares, sejam elas aplicativos, sejam para quaisquer finalidades, também ligadas ao setor jurídico. Conhecer ferramentas de automação e inteligência artificial, a gente vai falar aqui de algumas interessantes, e também, para quem quiser acompanhar e fazer junto, algumas práticas, para que vocês conheçam as ferramentas e saibam utilizá-las. Tá? Então, em primeiro lugar, aqui, quem gostaria de responder, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês entendem que a transformação digital, essa transformação digital da qual tanto se fala, independente do segmento, independente de estarmos falando do setor jurídico ou não, ela está mais ligada a aspectos de tecnologia ou a cultura das empresas, a cultura das organizações? Quando eu falo organizações, eu me refiro a empresas de quaisquer tamanhos, independente do porte dessa organização. E me refiro também, quando eu falo de organizações, eu me refiro a qualquer tipo de empresa, seja ela com ou sem fins lucrativos. Por que minha pergunta? Porque quando se fala de transformação digital, a gente tem o hábito de se remeter imediatamente à tecnologia. Mas a gente vai começar a refletir aqui juntos que pode ser que não seja bem assim, né? Então, a qual dos dois aspectos a transformação digital é mais diretamente ligada? A cultura das organizações. Por quê? Porque a tecnologia, ela se apresenta apenas como um meio. Então, qualquer segmento que se trate, a transformação digital, ela é apenas, a tecnologia, perdão, ela é apenas um meio. Ela vai trazer as ferramentas. Então, ela vai trazer softwares, vai trazer aplicativos, vai trazer várias outras ferramentas para que a gente consiga operacionalizar. No entanto, o que precisa haver o fortalecimento da cultura daquela empresa, ou daquele órgão, ou do ambiente na qual a tecnologia vai ser inserida. Porque se essa cultura não for aberta para o novo, não for aberta para a experimentação, e por que não para a inovação, a transformação digital simplesmente não vai acontecer. Então, segmentos da economia que são muito alicerçados em regras mais rígidas, em processos mais tradicionais, acabam encontrando muita dificuldade em se digitalizar, em entrar nesse processo desse mundo digital, justamente por conta dessa não abertura ao novo, dessa não abertura às novas possibilidades. Então, antes da gente iniciar aqui falando do setor jurídico, é muito importante que a gente já tenha em mente o quão importante é que a cultura das empresas esteja aberta ao novo, à transformação digital, para que aí sim a gente implante tecnologias que vão trazer essa possibilidade. E eu trouxe um estudo de caso aqui, muito interessante, da Enciclopédia Britânica, a famosa Barça. A Barça, para quem se lembra, era uma grande aquisição das famílias, né, dos anos 70, dos anos 80, e ela, de fato, reinou absoluta, né, quando se falava de pesquisas, de enciclopédias durante mais de 20 anos, falando aqui no cenário brasileiro. No entanto, o mundo começou a se tornar digital. E, num belo momento, quando os computadores começam ali no início dos anos 90, no final dos anos 80, quando os computadores começam a se popularizar, a Microsoft começa a lançar seu pacote Office, ela lança também uma enciclopédia digital, que é a Encarta. A Encarta, ela foi o primeiro modelo de enciclopédia digital que a gente teve acesso no início dos anos 90, totalmente gratuita, durante aproximadamente 4 meses, você comprava o pacote Office, ganhava a Encarta junto. E isso fazia com que o início das pesquisas passasse a ser digital. Não se falava de Google ainda, a internet ainda não estava consolidada, mas já era possível fazer pesquisas agora dentro da Encarta.
para quem já tinha o pacote OSS. A Britânica reage a essa ação e também lança o seu modelo, o Discovery Guide, e a Britânica em CD, que não eram modelos gratuitos, eram modelos muito bem pagos, inclusive, mas para fazer frente à concorrência nova que chegava da Encarta. A partir disso, o mundo também começa a se modernizar e a gente começa, nessa mesma época, a ter a Nupedia, ou seja, os programas da base estavam só começando. Primeiro vem a Encarta, depois vem a Nupedia. Nupedia era um embrião do que hoje se conhece por Wikipedia. E logo na sequência temos o que aí transforma e a chegada forte na internet, um caminho sem volta que faz com que a gente inovasse nos modelos de pesquisa e as enciclopédias britânicas passassem a ser modelos ultrapassados, principalmente pela lentidão na atualização. Para quem se lembra da Barça, ela vinha ali com o livro do ano, lá no final do ano, com os principais acontecimentos do ano. Agora a gente tem o Google, isso é online, e realmente o modelo passa a ser descontinuado. Mas e a britânica? Como ela fica, como ela se comporta numa situação como essa? E aí tem algumas questões interessantes aqui para a gente pensar. Né? Isso, eu estou fazendo uma introdução antes da gente entrar realmente no setor jurídico, para que a gente entenda como isso começou e como a transformação digital ela precisar se estabelecer primeiro dentro de uma cultura para que ela possa realmente emergir. E como a Barça conseguiu reagir a esses movimentos de mercado tão ferozes? Em primeiro lugar, com a sua orientação para o cliente, né? Então, bom, para quem nós trabalhamos? Qual é a nossa função? Nós somos uma empresa de educação que existe para prestar serviços editoriais serviços educacionais de alta qualidade editorial. E assim sendo, ela se mantém fiel à sua missão, ela se mantém fiel àquilo que ela acredita. Eu vou pedir a vocês que fechem os áudios, porque se alguém está com o áudio aberto, acaba vazando um pouquinho de som, tá? Então, se vocês puderem fechar os microfones, agradeço, porque aí não fica com interferência. Obrigada. Então, com base na sua estratégia, sem perder o foco da sua missão como empresa, ela lança, então, ela se consolida cada vez mais no meio digital. E aí tem alguns resultados que eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês entenderem como isso se deu no final das... Então, olha só. Olha que números interessantíssimos. As vendas de livros impressos da Britânica caíram de 100 mil unidades no início de janeiro. Eu vou fechar aqui, gente, tá? Porque eu acho que tem algum áudio vazando aqui. Isso realmente acaba... Deixa eu só mudar aqui. Isso, obrigada. Então, a gente... as vendas de livros impressos caíram. Olha só, que números interessantes. Até o final dos anos 90, 1989, 88, 90, a Enciclopédia Britânica vendia 100 mil unidades por ano de enciclopédias básicas. Em 94, 4 anos depois, o número caiu pela metade, 51 unidades. Em 1996, caiu para apenas 13 mil unidades. Ou seja, 97% de declínio ao longo de 6 anos apenas. São números expressivos, importantes, suficientes para qualquer organização, talvez até deixar de existir. Mas a britânica reagiu rápido. Por quê? Porque nessa época, quando já, ali no 1994, quando ela já tinha apenas 50% do volume total das suas vendas acontecendo, ela já havia migrado o seu negócio para o modelo digital. Então, isso fez com que a britânica se mantesse lucrativa como sempre foi. Tanto que o CEO veio a público e disse, nós não temos uma preocupação com o mundo digital, que venha ao mundo digital, porque hoje nós somos lucrativos como nós sempre fomos. As enciclopédias impressas, em 1996, elas representavam só 1% do faturamento total da empresa, sendo que os demais, os 99% já haviam migrado para um modelo de assinatura online. E ela continua nesse movimento até hoje, desenvolvendo conteúdos específicos para grandes universidades, para grandes centros educacionais de todo o mundo,
sempre no modelo online, de maneira que os modelos impressos já não representam já não são tão importantes como eram antigamente, tá? Alguém conhecia esse case? Alguém já tinha ouvido falar? É uma reflexão que eu trouxe aqui do nosso mundo, do nosso universo próximo, importante para que a gente simplesmente volte o nosso olhar para o online, tá? Para que a gente agora, então, entre no setor jurídico especificamente. E antes de falar do cenário atual, também vamos olhar um pouquinho para o que a gente já tem vivido. Então, vejam só. O que a gente falava de ser tendências para o setor jurídico para 2023, 2024? O que nós podemos observar que se concretizou de fato? Primeiro, a regulamentação, a normatização do marketing jurídico. O marketing jurídico, a partir do provimento 205 da OAB, ele passa a ser estabelecido e há uma possibilidade, então, dos advogados, enfim, todo o setor jurídico poder utilizar as redes sociais para falar do seu próprio trabalho, para comercialização de alguns produtos específicos, inclusive, que antes não eram possíveis. Então, o marketing jurídico foi um grande avanço nesse segmento. E o uso estratégico de dados. A gente vai falar muito dessa parte de uso estratégico dos dados. E aí, um termo que vocês já é o conhecimento de vocês, que é a jurimetria. Para quem não se lembra do que é a jurimetria, é justamente análise estatística de dados aplicado ao direito. Então, essa análise estatística aplicada ao direito traz aí esse novo conceito que é justamente a jurimetria. Inteligência artificial, não podemos deixar de falar dela. Do ponto de vista da tecnologia, nós caminhamos já para a revolução industrial. Acabamos de sair aí da era, estamos saindo da era 4.0, já estamos entrando na era 5.0. Já se fala em direito 5.0. Porque ao que tudo indica, a quinta revolução industrial justamente vai ser a revolução da inteligência artificial, onde a gente está apenas começando a ver o que a inteligência artificial vai nos proporcionar, em termos de benefícios e desafios, claro, daqui para frente. Mas que até 2024 a gente ainda tinha, não, era um pouco mais incipiente essa utilização. Tá? Então, análise de documentos, pesquisa jurídica, automação de tarefas mais repetitivas. Se vocês se recordam, há alguns anos atrás, mais de 5 anos atrás, a IBM lançou, eu vou escrever aqui para quem não se lembra, uma ferramenta interessante que era acho que dá para ver, escrever grandinho aqui, que era o Watson. O Watson foi a primeira forma de inteligência artificial lançada pela IBM. E uma das funcionalidades que o Watson trazia logo de início era justamente a redação de petições iniciais para os advogados. Naquele momento, aquilo não causou uma boa impressão, não foi uma ferramenta tão bem recebida, vale lembrar, porque também a gente não falava tanto de inteligência artificial. O ChatGPT foi quem popularizou de fato a inteligência artificial pelo mundo, foi lançado em novembro de 2023. Então, nós podemos dizer que de novembro de 2023, perdão. Isso, 2023. Para cá, nós começamos, de fato, a falar e popularizar e usar realmente a inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, o Watson era uma ferramenta não muito bem vista, mas hoje, através do ChatGPT, Gemini, que é a inteligência artificial do Google, Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, a gente consegue também, o advogado consegue peticionar todas essas petições iniciais e outros instrumentos, outras ferramentas mais avançadas, a gente vai entender isso melhor, através de ferramentas gratuitas, como essas que eu mencionei agora, o ChatGPT, Gemini, Copilot. Então, o avanço em um curtíssimo espaço de tempo está sendo realmente bastante expressivo. E um termo mais específico, mas que é interessante trazer para que vocês criem essa familiaridade, é o Legal Ops, que é o Legal Operations. Ele deriva da tecnologia pura, onde lá nós temos o DevOps, que vem de Development
operations, que é justamente aquele desenvolvedor que codifica, que constrói os códigos para a construção de softwares complexos, e agora nós temos esse termo migrando para o direito na forma do Legal Ops, que é justamente através desse conceito se pode otimizar toda a gestão de escritórios de advocacia que possuem um volume imenso de dados, possuem um volume gigantesco de informações que precisam ser armazenadas, né, e também departamentos jurídicos inteiros têm sido revolucionados por essa tecnologia que tem digitalizado e automatizado o setor jurídico. Tá? Fiquem à vontade se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Se eu estiver indo muito rápido também. E a partir destas tendências que a gente observou em 2024, começa-se, a partir daquele ano, se falar em inteligência jurídica. Inteligência jurídica é inteligência artificial? Não. Deriva desse conceito? Também. Mas a inteligência jurídica ela está muito mais ligada à análise preditiva. Tá? Eu vou falar isso mais detalhe daqui a pouquinho, para vocês entenderem o que seria uma análise preditiva. Hoje, então, nós conseguimos agora imaginar qual seria o veredito de um juiz com uma certa parcimônia, com uma certa cautela, eu poderia dizer que sim. Por quê? Vamos acompanhar esse conceito, vai ficar mais claro para vocês. Então, a inteligência jurídica, ela vai somar uma série de conceitos. A própria jurimetria vem, já de início, nos trazer esse primeiro olhar, esse primeiro avanço nesse segmento, dizer, poxa, a partir de agora, então, nós temos uma ciência de dados que pode nos ajudar a analisar quais motivos levaram ao ajuizamento de determinada sentença. Então, como chegamos nesse ajuizamento contra ou a favor daquela empresa, um exemplo. Tá? Então, vamos observar como foi esse caminho. A partir disso, a gente tem máquinas hoje que vão armazenar essas informações e, a partir da armazenagem contínua, ela começa a ter uma determinada amostra de dados verídicos, naturalmente, para analisar. Com isso, ela consegue realizar predições. Bom, neste cenário, com essas características, há uma possibilidade de ajuizamento em favor da organização de 80%, de 30%. Isso faz com que os profissionais do segmento jurídico consigam realizar ajustes, consigam tentar se antever possíveis perdas nas suas sentenças judiciais. Então, a jurimetria vem ser um grande aliado, eu diria que um dos maiores, nos últimos 18 meses, 24 meses, a gente tem visto um crescimento imenso desse conceito, ganhando cada vez mais força e utilização. Tudo isso para quê? Justamente para que se mitigue riscos, né? E também haja também a prevenção de novas demandas. Então, também, a jurimetria pode e deve ajudar também a prevenção de novas demandas naquele mesmo sentido que possa trazer mais perdas ainda para essa organização. E também, a gente já afirma que a inteligência jurídica é um ativo estratégico das empresas atualmente e, principalmente, ela pode ser aliada na governança e compliance das grandes organizações, justamente por ajudar a evitar novos problemas de rotina, novos processos judiciais que possam trazer danos. Essa armazenagem de dados pode evitar novas sentenças que não sejam positivas, não sejam interessantes para a organização, além, claro, de problemas de reputação, problemas financeiros. Então, vejam quantas oportunidades nós temos aí com a soma dessas ferramentas, tá? E quais ferramentas seriam essas? Eu trouxe aqui as 3 principais. A inteligência jurídica, ela vai ser composta de diversas ferramentas, tecnologias e conceitos. Mas acredito que olhando para esses 3, Big Data, a inteligência artificial e o Machine Learning, a gente já conseguiu ter uma compreensão bastante ampla
do que a gente tem hoje já funcionando muito bem. Para onde vamos já é algo mais complexo, possível de se imaginar, mas mais complexo porque se entrarmos realmente na era 5.0 agora, como se prevê, se estivermos já com o pé direito na quinta revolução industrial, seguramente essas ferramentas hoje elas ainda não nos dão um panorama de do que elas serão capazes no futuro muito próximo. Então, a gente aguarda ainda para não tecer opiniões assim muito rígidas, porque realmente, quando se fala de tecnologia, muita coisa é possível. Então, a gente costuma observar as tendências, e as tendências apontam para uma era 5.0 imediata. Tá? Então, falando um pouco destas três tecnologias, né, o Big Data, a inteligência artificial e o Machine Learning, vamos falar um pouquinho sobre isso. O Machine Learning. Machine Learning, traduzindo, né, exatamente uma tradução bem literal, é justamente a máquina, o aprendizado da máquina, a aprendizagem das máquinas, as máquinas aprendendo. E de que forma elas aprendem? Vou pegar um exemplo muito simples, muito cotidiano para todos nós. WhatsApp. WhatsApp, ele pode até nos dar uma sugestão de palavra, na hora que a gente está escrevendo, a mensagem mais coloquial possível, ele pode nos trazer ali uma sugestão de palavra errada, grafada da forma errada. Mas ele vai fazer isso uma única vez. A partir do momento que eu corrijo, ele aprende. E ele não erra de novo. Então, Machine Learning tem, como vocês podem ver na ilustração que eu trouxe, é um conjunto de uma série de conceitos de inteligência artificial, ela é composta por inteligência artificial, claro, tá? Tem a questão da aprendizagem, tem a parte da análise muito forte, o conceito de redes neurais, que é da onde surge a inteligência artificial. Tá? Inicialmente, lá atrás, a inteligência artificial, os primeiros conceitos que deram origem a ela, justamente traziam como base as sinapses que os nossos neurônios realizam dentro dos nossos cérebros. Então, por isso, esse conceito de redes neurais é onde a inteligência artificial se embasa e inicia o seu legado. Porém, hoje em dia, já depois de tantos anos, esse conceito já está, de certa forma, ultrapassado. Nós lembramos dele porque foram as bases, mas, de fato, hoje a inteligência artificial é, de longe, muito mais inteligente do que o cérebro humano, e ela atinge, graças a essa combinação de algoritmos, análises, classificações, e capacidade de armazenagem, ela é infinitamente superior ao cérebro humano já, agora, imediatamente. Tá? E o Machine Learning parte de toda essa base, combina todas essas ferramentas e utiliza os seus algoritmos são justamente essas condições que que as máquinas são capazes de fazer, para identificar padrões. Então, ela percebe que toda vez que eu tenho uma sentença deste tipo, a tendência maior, toda vez não, a tendência maior é que, no caso desse tipo, a tendência é que a sentença seja favorável. E ela vai armazenando essas informações. Até no momento onde eu me deparo com uma situação muito semelhante, eu já tenho esses dados armazenados e a própria inteligência artificial dentro do Machine Learning vai dizer para mim, olha, é bom percorrermos esta via, porque temos 85% de chances a mais do que se formos por essa outra via, por essa outra linha de defesa, por essa outra linha de acusação. Então, essa é o papel do Machine Learning nesse momento. Fazer essa interpretação desses dados, aprender a armazenar estes dados de maneira que a gente consiga aumentar as nossas probabilidades de sucesso dentro do objetivo traçado, de uma acusação, da defesa, enfim. Ou outros objetivos também que possam haver. Tá? Outra coisa interessante do Machine Learning é que, como as máquinas aprendem, elas trabalham de forma autônoma. Então, não necessariamente eu preciso imputar conceitos o tempo todo ali e mostrar.
A inteligência artificial, a gente ainda precisa treinar os nossos robôs. Machine learning não. As máquinas aprendem sozinhas, aprendem a partir da observação, a partir do que elas estão coletando de dados de realidade, dados e fatos. Ou seja, elas sim podem e foram feitas para tomar decisões autônomas. Então, eu posso ali dar toda uma série de informações e ter ali uma inteligência que tome uma decisão final sozinha? Sim, sim, certamente sim. Porque, realmente, essa é a função e a base do conceito do machine learning. As máquinas aprendendo para que elas possam desenrolar toda uma situação para mim. Eu estou falando de forma bem genérica, né? Não simplesmente falando de sentenças e de, enfim, ajuizamentos de qualquer forma, justamente para que a gente tenha um olhar ainda mais abrangente sobre essas tecnologias, para não limitá-las a uma ou outra função. Tá? Então, o machine learning, trazendo essas máquinas que vão aprender. Posso pensar que o WhatsApp é uma máquina que aprende? Sim, certamente. O ChatGPT pode ser ali uma máquina, um software que aprende? Sim, um software que aprende. Tá? E aprende muito. Certo? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Não? Ok, sem problema. Então vamos continuar. Big Data. Big Data, toda vez que a gente pensar em Big Data ou Big Data, como prefiram, a gente tem que lembrar que é uma área de conhecimento. Quando se fala de Big Data, a vastidão de informações, ela é assombrosa. Então, a gente consegue entender mais rápido até o conceito de machine learning, de inteligência artificial do que de Big Data. Porque ela além de ser mais complexo, mais técnico, é toda uma área de conhecimento que vai englobar uma infinidade de ferramentas, um sem número de ferramentas, justamente para trazer para a gente as informações que queremos. Mas, basicamente, se usa Big Data para, não apenas para ações jurídicas, para quaisquer ações. Se usa Big Data para analisar massas de dados tão imensas que não poderiam ser analisadas por nenhum outro conjunto de ferramentas existente hoje, ou que já tenha existido. Então, vou dar um exemplo prático cotidiano. Redes sociais. Nós temos lá o Instagram, Face, enfim. Então, eu hoje tenho meu Instagram, vamos imaginar, eu sou advogada civil, e eu resolvo ter uma página para informar os meus clientes, para informar os colegas ao segmento, as minhas práticas, enfim, coloco ali as informações que eu entendo ser importantes profissionalmente para quem acompanha a minha página. Todas as reações que houver a essas páginas, então, as famosas curtidas, enfim, todas aquelas reações, não foi à toa que essas reações foram desmembradas. Para quem se lembra, quando o Facebook começa a existir, começa a chegar no Brasil por volta de 2009, 2010, basicamente a gente podia curtir ou descurtir algo. Logo isso foi desmembrado. Então, eu tenho ali mensagem de apoio, às vezes eu confundo um pouco o Facebook com a LinkedIn, que também foram desmembradas. Né? Mas tem apoio, tem uma reação mais forte, como uma amei, uma reação de tristeza. Por quê? Porque a rede social quer entender exatamente qual é a sua reação perante aquele conteúdo. Como você, não é simplesmente gostei ou não gostei. Ela quer um nível de detalhamento maior, por quê? Porque ela quer analisar esses dados para traçar um perfil de usuário, traçar os nossos perfis de usuário e entender realmente cada um de nós, com qual tipo de conteúdo cada um de nós lida melhor, cada um de nós compartilha, lê até o final, apenas inicia e não se interessa, sequer abre, sequer interage. Então, o que nós curtimos, o que nós observamos, e o que vem até as nossas mídias também. E todas essas informações, imaginem que em um segundo, quantos bilhões de informações são recebidas por segundo numa rede social, como o Instagram, por exemplo, como o LinkedIn, que é uma rede profissional, como o Facebook. E como transformar esse dado em informação? Né? Precisa ficar muito clara a diferença entre dado e informação.
O dado, justamente, são 1 milhão de curtidas, 10 milhões de dislikes, isso são dados. Mas o que eu faço com esses dados? Eu interpreto todos eles e os transformo em informação. O que vale ouro, como meus alunos veem, o novo petróleo são as informações. Ou seja, é possível se extrair dos dados. E o Big Data vem justamente para isso. Aqui vocês veem essas imagens abaixo aqui, elas tratam justamente dos chamados 7 vezes do dado. Por quê? Porque não é qualquer tipo de dados também que nos interessa. Eles precisam ter um volume muito grande, eles precisam ter valor. Então, quais dados eu estou observando? Então, dentro do setor jurídico, o que de fato seriam dados que nos interessam? Um dado que pode me interessar seria reações à minha página no Instagram? Sim, com certeza absoluta. São dados que têm valor para mim. É minha página, eu quero saber qual é o tipo de conteúdo com o qual a minha audiência se integra melhor, que faz com que eu chame a atenção do meu público e faça com que eles conheçam melhor o meu trabalho. De que forma eu conduzo o meu trabalho. Quais são as minhas características, o que vai me diferenciar de outros colegas, ou, enfim, o que é que vai fazer com que eles compreendam os reconhecimentos que eu já recebi, os prêmios que eu já recebi, os congressos do qual eu participo, as palestras que eu ministro, tudo isso tem que estar dentro são chamados dados de valor. Esses dados, naturalmente, precisam ter veracidade, certamente, isso precisa ser analisado antes. Dados visualizáveis, então, algo que realmente chame a atenção, realmente seja nítido, não podem ser dados que podem gerar outras interpretações dúbias, ou que sejam realmente dados de segunda ordem, como a gente chama. Variados, ou seja, eles precisam vir de diferentes fontes para que eu tenha diferentes pontos de vista, diferentes olhares sobre esse mesmo dado. Tá? Opa, perdão. Também, a velocidade de dados que viralizem. Está ligado à velocidade? É justamente você analisar isso em segundos. Então, eu tenho ali bilhões de dados, uma massa imensa, robusta, densa, analisada em segundos. Isso é Big Data. Então, vamos somando os conceitos. Tem lá o machine learning, a máquina que aprende, e a partir dos dados lidos pelo Big Data. Então, vou lá, leio toda essa massa de dados, as informações são essas, e o machine learning vai interpretando e armazenando essas informações. Tá? E a inteligência artificial? A inteligência artificial, como a gente já sabe, tá? É um conceito bastante utilizado já, e que tem, sem dúvida, o maior impacto dessas tecnologias que eu me referi agora, sem dúvida, tem maior impacto. Tanto que, segundo a Goldman Sachs, 44% das tarefas jurídicas em 2025, serão automatizadas em algum momento. Ou seja, a gente está falando quase de 50% das tarefas do setor jurídico, quase já, até o final de 2025, certamente serão usualmente automatizadas. O que eu quero dizer com isso? Que muito provavelmente vai haver uma disrupção e a forma antiga de se armazenar esses dados de se automatizar essas tarefas pode deixar de existir. Ou de não se automatizar uma tarefa, pode deixar de existir. Vou dar um exemplo mais prático. Do próprio WhatsApp. Quando ele chega, dificilmente se faz uma ligação hoje aqui, a não ser que seja um fim profissional, mas para fins pessoais, por exemplo, dificilmente se faz uma ligação que não seja via WhatsApp. Ou uma mensagem, ou um áudio. Ou seja, a utilização da ferramenta no globo é de mais de 95%. Então, nunca havia sido isso uma ferramenta, um aplicativo lançado que o mundo todo utiliza na sua grande maioria. 95% naturalmente vem da população que utiliza celular, que tem acesso à internet, naturalmente. Tá? Automatização de atividades burocráticas. Então, o setor tem atividades, de fato, que são burocráticas, tradicionais, eu diria, né? O burocrático pode ser um termo um pouco pejorativo, mas tradicionais, repetidas vezes, já se tem o hábito de fazer dessa forma, e às vezes há uma resistência na cultura de haver uma mudança. Então,
essas atividades burocráticas tendem a ser automatizadas justamente, utilizando a inteligência artificial, justamente para que se haja uma melhoria na análise desses dados, uma armazenagem e, naturalmente, uma melhoria na análise dessas quantidades gigantescas de dados. Tá? Redução de custos. Existe uma realidade dura, mas que já é uma realidade, que são os agentes de inteligência artificial. Os agentes de IA, eles são já uma realidade, eles têm substituído departamentos inteiros a um custo bastante reduzido. Então, se vocês hoje puderem procurarem por agentes de inteligência artificial, vocês vão observar que você pode contratar uma equipe, 15, 20, 30 pessoas, por um custo que não chega a ser 1/3 do mesmo custo que você teria com as pessoas. É uma realidade dura, é algo bastante que enfim, gera tem outras repercussões, cria alguns dramas sociais, sem dúvida, mas falando do ponto de vista da tecnologia exclusivamente, é uma realidade possível ao alcance de todos. Construir um robô, até ano passado, era alguém imaginava. Você precisava ser um programador muito bom, você precisaria ter um domínio em robótica. Hoje, pretendo mostrar para vocês que isso nós fazemos aqui em 10 minutos, juntos, ou sozinhos também. Então, a redução de custos ela é visível. Quanto mais repetitiva for a tarefa, maior a chance dela ser totalmente absorvida pelas máquinas. Então, funções repetitivas, funções altamente burocráticas, processos muito longos podem ser encurtados, otimizados ao extremo com inteligência artificial. Então, os agentes de inteligência artificial já existem, já são uma realidade. Por exemplo, pegando um outro exemplo fora do setor jurídico, para a gente entender a dimensão. Por exemplo, a área de vendas, ela costuma fazer uma qualificação. Ela recebe os leads, que são os clientes interessados no serviço, e eles recebem, a equipe de pré-venda, chamada de SDRs, recebem esses leads. Eles vão lá qualificando um a um, telefonando. Hoje a inteligência artificial faz isso através de agentes, com uma voz, inclusive se houver necessidade de uma interação, de telefonar para o cliente, com uma voz muito semelhante com o ser humano. Então, a gente não percebe grandes diferenças. Tá? Isso já é uma realidade. Há um custo extremamente acessível a todos. Aumento da precisão na definição de estratégias jurídicas, por quê? Lembra o exemplo que eu dei com o machine learning? Observamos que para esta linha de defesa temos X% de chances de sucesso ou de insucesso. Podemos seguir, então, nessas linhas, que historicamente temos dados armazenados que nos comprovam que essa linha de raciocínio nos leva a muito mais sucessos do que insucessos. E a gente tira o achismo, a gente vem para dados, realidade. Tá? Melhor pesquisa jurídica, análise rápida de dados, Big Data, analisando toda essa grande massa de dados, e a inteligência artificial executando aquilo que o Big Data me mostra como sendo os dados de realidade. A inteligência artificial vem e operacionaliza, faz acontecer lá na ponta. Tá? Uso de chatbots, como eu falei agora, construir um robô era algo completamente inimaginável, mas hoje a gente vai... Eu até trouxe aqui uma prática para quem quiser fazer junto comigo, que realmente é extremamente simples fazer isso. Tá? E outros modelos também de assistentes virtuais, é muito comum que vocês, ao adentrar em qualquer site, vocês tenham ali um atendimento. Esse atendimento de primeiro nível, ele, via de regra, é feito por robôs. Nós não estamos falando com pessoas, na maioria das vezes, e sim com robôs. A menos quando há necessidade de um atendimento de segundo nível, algo mais complexo, que exija questões mais específicas, aí sim entra uma figura humana para nos auxiliar. Em princípio, são os robôs. E automação de tarefas repetitivas, como eu comentei. Análise, revisão de documentos,
correções gramaticais, então, preciso corrigir, preciso rever, preciso checar se de fato está em conformidade com a legislação que está redigido aqui. A inteligência artificial faz isso em milissegundos. Subir o documento, analisar, não leva 3 segundos. Certo? Mas alguém pode se perguntar, como eu posso confiar? Qual é o nível de confiabilidade dessas ferramentas? Olha, se a gente pensar, se a gente retomar o conceito de machine learning, o que a gente faz com a inteligência artificial? A gente ensina. Né? A gente ensina como nós queremos que ela funcione para nós. Então, eu preciso dizer, bom, a partir de agora você é um agente de viagens especializado em roteiros pela Europa. Traga para mim um roteiro de viagem a um custo acessível, que vai passar por 5 países, onde eu vou gastar, onde eu vou utilizar ao máximo meu tempo e meus recursos financeiros para 5 dias. Ele vai. A inteligência artificial automaticamente se coloca nessa posição, como se fosse um agente especialista no segmento de viagens, e ela vai minerar, ela vai trazer, varrer todos os dados possíveis encontrados na internet. Mas são confiáveis esses dados? Ela aprende também o que é confiabilidade e o que não é. A partir do momento que ela traz uma informação que você checa que isso aqui não é real, o real é esse, ela aprendeu, ela não vai errar mais. Então, existe um processo de educação da inteligência artificial, sim. Um outro segredo importantíssimo para se lidar bem com a inteligência artificial é fazer as perguntas certas, fazer um input, um prompt correto. O que seriam as perguntas corretas? O que seria o prompt correto? Passar para ela as informações corretas. Tal sentença ou tal petição tem que ser redigida em base, com essas bases, em conformidade com isso, tudo aquilo que vocês precisam que, de fato, ela entregue, ao final, com total perfeição, com total clareza. Não pode haver erros. E, havendo erros, corrigi-lo. Olha, você colocou legislação tal, mas a verdade não é essa. Estou me referindo a essa. Então, você não vai passar falar uma segunda vez. Armazena. E, por exemplo, ChatGPT. A partir do momento que você faz o seu login, tem uma conta sua, e só você a utiliza, depende como você gosta, como você prefere suas entregas, o nível de complexidade que você quer dos documentos que são entregues para você, quais documentos precisam ser melhor trabalhados, quais não. Ela aprende tudo isso na prática, executando, fazendo. Isso é um assistente. Ainda não temos aqui... Há muito essa preocupação com a substituição do humano, né? A substituição do ser humano, do advogado, pela máquina, do juiz, pela máquina. Não exatamente, porque a máquina, pelo menos até o momento, a máquina ainda precisa de um ser humano ali imputando informações, imputando os dados, imputando os dados para que as máquinas os transformem, façam sua leitura e os transformem em informação, cruzando esses dados, cruzando todas essas fontes e trazendo a informação. Então, aí sim temos essa possibilidade. Então, é um cenário que está se desenhando para momentos muito próximos. Né? E lá no começo eu falei sobre análise preditiva de dados. Né? Então, a inteligência jurídica, ela vem justamente entender isso. Né? Quais vieses cognitivos, quais fatores econômicos, institucionais e outros aspectos que possam influir em decisões judiciais. Então, nós sabemos que somos humanos. Há humanos nesse processo e, ao que tudo indica, haverá sempre. Os vieses cognitivos, eles são fatos, eles existem. Né? Então, o que costuma intervir em decisões judiciais para determinados casos, específicos, e, a partir disso, consigo construir esses modelos preditivos justamente para que a gente consiga
tentar compreender as direções, as tendências e, no curto prazo, ter dados de realidade, dados e fatos que me levem a compreender que sim, o que tudo indica em X% dos casos, 80%, 20%, 10%, 5%, no 100% se existir, as decisões judiciais vão se embasar, vão seguir essa linha historicamente, porque de acordo com todos os aspectos envolvidos aqui, quando se pega informações sobre bases legais, possíveis aberturas na legislação que possam haver para que se criem outras interpretações, ou outros caminhos, tanto de defesa quanto de acusação, enfim, tudo isso já está mapeado pelo machine learning, tudo isso já foi analisado pelo Big Data, a inteligência artificial ela vem compor com tudo isso e me mostrar lá na ponta, olha, de acordo com todas as análises, os cenários são esses. Então, os melhores caminhos a seguir são nessa área. Então, a inteligência jurídica, em resumo, ela vem nos trazer essas três possibilidades, né? Quais vieses cognitivos, quais fatores econômicos e institucionais vão influir. Por favor, não se limitem apenas a esses 3, 4 pontos. Né? Naturalmente, a gente sabe que nas decisões judiciais existem N fatores envolvidos. Mas eu chamo a atenção para os vieses cognitivos que muitas vezes, como eu disse, temos humanos, e ao que tudo indica, temos sempre, influindo diretamente nessas decisões. Então, a ideia é a construção de modelos, por exemplo, como modelos matemáticos que nós vemos, sim, a lógica é a mesma na construção do modelo. Naturalmente, como não se trata de uma ciência exata, né, uma decisão judicial não é uma ciência exata, mas ela vai trazer o quê? Modelos preditivos, análises preditivas, tá? Modelos preditivos, para que a tomada de decisão por parte do colega seja muito embasada em dados e fatos. Certo? E me perguntam muito, né? Mas como assim? Como que a gente pode usar a inteligência artificial no direito? Né? Onde ele vai se aplicar? Como que... Hoje, onde? Na prática. Né? Tem machine learning, mas na prática, como é que eu posso utilizar? Revisão de contratos e documentos é algo já extremamente utilizado. Existem, inclusive, sites onde vocês podem... Eu trouxe um QR Code aqui ao final, vocês vão ter a oportunidade de fazer a leitura, e tem uma série de ferramentas ali, onde vocês vão ter acesso, inclusive, a esse tipo de software, esse tipo de aplicativo também. Revisão de contratos e documentos, você faz o upload do seu documento, ele já faz sua revisão, se você quer uma revisão gramatical, se você quer uma revisão, se por acaso alguma citação, alguma referência não está correta, tem essa opção. Tá? Lembrando que os resultados são entregues em segundos. Tá? Alguma pesquisa jurídica mais aprofundada, então eu posso perguntar, né? Preciso, enfim, redigir uma peça e eu preciso ter uma base, uma legislação mais específica, eu quero fazer uma base muito mais aprofundada, o caso tem uma complexidade maior, como é que nós podemos tratar aqui nesse caso? E aí, a partir disso, sugestões de bibliografias, de autores, a própria legislação, compêndios, tudo isso é possível que seja trazido aqui para análise. Né? Análise não, perdão, para pesquisa, para embasar a pesquisa de forma mais aprofundada. Não gostei das sugestões trazidas da inteligência artificial, gostaria de outras. Sua máquina está aprendendo, então, não. Eu pedi uma análise aprofundada, não considero que essa bibliografia que você me traz é aprofundada. Pois não, ele traz uma nova pesquisa. E aí você vai pontuando, sim, agora estamos no caminho mais correto. A partir do momento que você aceita a sugestão, ela entende, eu aceitei. Ela aceitou, eu acertei. Então, esse é o processo de educação da máquina, tá? Da tecnologia.
Elaboração de peças jurídicas, falei do Watson, né, lá atrás, quando o Watson começa, vamos substituir os advogados, a gente não precisa mais, porque já tem um robô que ele peticiona. Não, né, não é isso. Não é isso. Talvez haja uma substituição daqui a 20, 30, 40, então podemos ir por esse caminho. O fato é que temos sim o próprio ChatGPT numa versão gratuita, tá? Veja bem, eu estou diminuindo a importância da peça. Eu apenas digo que para essa tecnologia já é algo possível, já é algo até comum. Isso já tem acontecido muito. A elaboração toda a peça jurídica. Ao final de uma revisão, a gente observa como é que ela está em conformidade da própria legislação. Exatamente isso. E se não, aonde não está? A máquina tem que ele faz. Coleta de evidências, identificação de padrões. Nós já falamos. Né? Essas ferramentas coletam todas essas informações, essas ferramentas de Big Data, e começam a me mostrar padrões, começam a mostrar, construir modelos para mim. E justamente para chegar na análise preditiva de decisões judiciais, que também é possível hoje se analisar com devido cuidado, naturalmente, através de ferramentas como, por exemplo, um Gemini, um Copilot, um ChatGPT. A partir do momento que eu consigo ter acesso à decisão, ter acesso a todas as informações, a todo o processo, até o momento da decisão final, e eu tenho isso como arquivo, eu faço o upload disso. O ChatGPT, por exemplo, digo, olha, temos essa situação, temos mais essa, e vou imputando ali essas informações. E ele vai internalizando e entendendo. Analise para mim, dentro dessa outra situação, a situação A, B, C, D. Na situação F, analise para mim. Faça para mim uma análise preditiva com base em toda essa história. E passo para você, ao final, essa informação. De novo, sem desmerecer a profundidade da atividade, um pouco das peças a serem redigidas, um pouco da complexidade dessas decisões, mas para a inteligência artificial, para onde ela caminhou, ela já caminhou nesse espaço de tempo, são análises simples. Não são análises assim, que vão exigir uma grande capacidade da máquina. Não, porque ela foi treinada para isso, ela foi educada para isso. Então, isso são utilizações assim, de dia a dia, simples, onde através de uma conta minha, que eu já tenha ali no ChatGPT, que eu já utilize com frequência para peticionar, para fazer uma série de atividades minhas do cotidiano, e ela já esteja habituada com essa linguagem jurídica, ela já esteja habituada a esse meu dia a dia, é uma tarefa bastante simples para aquela análise. E se eu estiver começando hoje, nunca utilizei a inteligência artificial, vai ser a primeira vez, eu vou criar uma conta e como é que eu vou começar a educar a minha máquina? Aí, justamente, é informar a inteligência artificial, quais são qual é o papel dela. Você hoje é um advogado, por exemplo, bem simples. Advogado, trabalhista, que está na cidade tal, o seu perfil de clientes é esse, as causas mais comuns que aparecem nos últimos 10 anos são essas, desse tipo, onde se tem esse tipo de sentença, vai alimentando de informações. Quanto maiores os detalhes, você vai afinando e ajustando, até que você vai começando a pedir informações. Checa, corrige, informa. Em pouquíssimo tempo, você tem ali um robô treinado para você. Posso chamar o ChatGPT de um robô? Sim, sim. Com certeza, um robô de inteligência artificial. Tudo bem, gente, até aqui? Alguma pergunta? Dúvidas? Perguntas? Inquietações? Tudo bem? Certo. Legal, então vamos avançar mais um pouquinho. Aí eu trouxe aqui para vocês, tá, uma prática que é o Poll. O que é o Poll? É um site
que eu vou convidar vocês agora a fazer uma prática junto comigo. Eu vou tentar demonstrar aqui, tá? Mas antes eu vou mostrar também o QR Code que eu trouxe para vocês. Vocês podem escanear. Amanhã nós vamos continuar essa nossa conversa, né? E dentro desse QR Code, eu trouxe uma série de ferramentas jurídicas para que vocês testem, para que vocês usem, muitas são gratuitas, ou tem uma versão gratuita, ou tem um período onde você pode utilizar gratuito por 10 dias, 15 dias para testar a ferramenta de forma gratuita. Então, vale ter uma conta, vale procurar também outras ferramentas concorrentes daquela, quais outras ferramentas realizam essas mesmas funções, que aí vocês têm opções, um leque de opções interessante para ver. E gostaria que vocês refletissem, quando vocês estiverem verificando esse QR Code, quais oportunidades vocês têm detectado nessas ferramentas e quais desafios também. E desafios eu não me refiro necessariamente à operacionalização, uma ferramenta que é mais difícil de usar, porque eu ainda não tenho a minha mentalidade pronta para esse tipo de ferramenta, então eu tenho um pouco de dificuldade, que é naturalíssimo, no começo, normalíssimo, mas não me refiro a esse tipo de desafio. Eu me refiro a desafios um pouquinho mais amplos, no sentido de como isso impactaria, ter algum impacto social no uso de uma ferramenta como essa. Como, por exemplo, quando eu mencionei aqui os agentes de inteligência artificial. Hoje, se eu tenho uma área administrativa com 20 funcionários, a um custo de R$2.000 por funcionário, eu tenho um custo nessa área que chega aí a aproximadamente R$50.000. Eu posso ter 20 agentes de inteligência artificial, ou talvez nem precise de 20, posso fazer um pouco menos, um custo absurdamente inferior. R$50.000 não chegaria nem a R$5.000 em 10 simples. Então, embora eu fale com naturalidade disso, né, eu estou tocando no assunto, enfim, estamos abrindo a mente para esse tipo de possibilidade e realidade. Já existe, já acontece. Mas, deixando claro que existem dramas sociais que vão se originar disso e são inevitáveis e são complexos. Outra coisa, ainda não há legislação. É bom falar sobre isso, porque normalmente quando surge uma nova tecnologia, primeiro, a gente tem vivido isso ao longo dos anos. Primeiro surge a tecnologia, para depois dela surgir a segurança e a regulamentação, ou não necessariamente nessa ordem. Pode vir a regulamentação primeiro e depois a segurança. Mas o fato é que dificilmente esses três aspectos acontecem nascem juntos. Então é muito natural a gente começar a usar uma tecnologia, perceber como ficamos expostos, como ficamos vulneráveis, como isso pode nos afetar, para depois essa regulamentação surgir. E também como a segurança pode impedir vazamento de dados e tudo isso. Então, é bem delicado isso, e no caso de agentes de inteligência artificial não é diferente. Estamos também nesse mesmo momento, onde estamos buscando essa regulamentação, essas possibilidades de tentar causar o mínimo de impactos sociais, tá? Mas é bem complexo, é bem difícil. Certo? E só para finalizar esse tema, embora cause um mal-estar, alguma dificuldade, né, socialmente falando, vale lembrar que nunca foi diferente. Nós tivemos a primeira revolução industrial, a indústria têxtil operava com teares manuais. De repente surge, na Inglaterra, a primeira revolução industrial, e a gente passa a ter essa mesma produção, passa para máquinas a vapor. Nem todos se adaptaram à nova tecnologia. Quem se adaptou, seguiu. Quem não se adaptou, precisou encontrar outras formas de subsistência. Depois vem a próxima revolução industrial, e a próxima. Eletricidade, mesma coisa. Precisamos sair dessa tecnologia, agora existe a eletricidade, podemos fazer dessa forma. Não é todo mundo que se adaptou.
E hoje nós estamos aí na quinta revolução industrial, que é justamente a era da inteligência artificial, a qual nem todos se adaptam. Mas a tecnologia vem para ficar. Alguém achou que a internet era um modismo? Ah, não, é um modismo passageiro. Da mesma maneira, a gente não pode achar que a inteligência artificial não veio para ficar. E nós temos que pensar o que vai vir depois dela, né? Se é que é possível imaginar. Então, só para fechar esse assunto, eu vou voltar aqui, então, no Paul. O que é o Paul? É um robô que eu trouxe para que vocês, tá? Eu vou tentar aqui, tá, gente, compartilhar a tela. Se eu não conseguir, eu faço um vídeo para vocês e trago na próxima aula, ou seja, amanhã. Provavelmente é isso que vai acontecer, porque eu não estou conseguindo abrir aqui. Mas o que acontece? O Paul te dá a oportunidade em minutos, de forma gratuita, fazer um robô seu. Tá? E vocês vão simplesmente entrar no site, é gratuito, construir uma continha, e vocês têm lá um ícone, ele é super intuitivo, muito fácil, está tudo na primeira tela, criar. Vai criar um robô, vai subir alguns arquivos, que você chama de base de conhecimento, onde você vai alimentar esse robô com arquivos seus, um WebNet, algo mais robusto, porque ele suporta um volume grande de informações. E, bom, eu estou estagiando agora e eu tenho ainda algumas questões com a legislação, o direito civil, por exemplo, então eu gostaria de ter ali à mão, para qualquer dúvida, eu poder consultar de forma rápida. Um exemplo de utilização, existem milhares. E você tem ali um robô alimentado para você. Ah, mas não é interessante, não posso utilizar a literatura de forma digital? Mais ou menos. Você tem ali um modo muito simplificado, com aplicabilidade, inclusive, né? Na situação X, qual seria a aplicabilidade mais assertiva, mais correta, né? Qual a interpretação mais assertiva, mais correta, mais próxima da realidade, o robô te traz tudo isso pronto. Então, fica o meu convite aqui para que vocês façam. Amanhã prometo que eu trago um vídeo, utilizando a tecnologia para vocês, para que vocês, caso alguém tenha alguma dúvida aí na hora de fazer, a gente faz juntos. Mas eu convido, então, amanhã a duas práticas. Uma, construir o seu robô, e quem quiser, inclusive, compartilhar com a gente consegue amanhã ver juntos também. Acho que seria bem interessante. Lembrando que a gente vai usar, naturalmente, aqui para uma prática jurídica, de natureza for, mas a gente pode ter robôs com essa mesma ferramenta para quaisquer fins. Né? Posso abastecer com receitas. Dizer, bom, dentro dos ingredientes que eu tenho, quais as receitas que você me recomenda, que são simples, são fáceis de fazer, tenho 15 minutos. Ele vai trazer no banco de dados dele lá, e traga 5 opções. Traz 5 opções para você em 3 segundos. Então, é possível. É a forma da gente usar a tecnologia. É a nossa visão e a nossa mentalidade se adaptando a essas ferramentas. Então, notem que eu trago exemplos banais, exemplos cotidianos, justamente para a gente entender como fazer em simples, para depois a gente conseguir adaptar isso para dentro da nossa prática profissional. Então, eu gostaria de uma playlist, assim, monta a carinha, eu gosto disso. Traz aqui em segundo. O roteiro de viagem, o exemplo que eu dei do roteiro de viagens é um exemplo real. Vocês podem pedir, de fato, até mesmo para o ChatGPT, nem precisa chegar nesse nível aqui, e depois tentar se os preços que eles trouxeram do transporte público, das estadias, da passagem aérea, das atrações turísticas, se de fato eles são reais, vocês vão checar que eles são. Para esses fins, eu não recomendo DeepSeeker, que é essa nova tecnologia artificial que vem da China. Tá? DeepSeeker ainda está começando. Ele vem numa velocidade muito mais acelerada do que a gente viu o GPT lá em novembro de 2023. Mas ele ainda está aprendendo, não esqueçam disso. Então, ainda leva um tempinho, talvez o primeiro ano. Acredito que daqui a um ano, se tudo continuar como está,
certamente a gente tem aí uma IA muito mais poderosa do que tudo que a gente já viu até agora. Mas não sabemos, né? Então, embora, a gente não sabe como as coisas vão caminhar, tá? Então, hoje a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, né? Vai encerrar por aqui, 11h30. Tem uma dúvida aqui da Lilian, só um minutinho, por favor. Em relação ao Big Data, esses dados coletados pelas redes sociais não são protegidos pela LGPD? Muito boa pergunta. Sim, são protegidos, mas quando a gente fala em dados, não necessariamente eu me refiro a dados sensíveis. Então, não necessariamente, eu me refiro muito mais a observação da realidade, observação de como um determinado processo caminhou para a sua solução, como eu gosto da redação de determinado documento, do que dados de pessoas ou dados sensíveis, né, documentação de alguém, ou algum dado que possa expor a identidade de uma pessoa. Até a própria inteligência artificial, ela muitas vezes, ela barra esse tipo de informação. Diz aqui, não posso seguir, porque vamos ferir princípios da LGPD. Experimentem fazer isso, vocês vão ver o ChatGPT responder isso para vocês. As máquinas têm essa aprendizagem. Muitas funções ilícitas, que a gente tenta pedir auxílio para um robô, muitas vezes ele nos diz, não posso avançar, porque isso constitui uma prática criminosa, não recomendo, não posso fornecer informações sobre esses aspectos. Então, há necessidade, como eu disse, né, primeiro surge a tecnologia, depois a regulamentação, a segurança, enfim. Então, há necessidade de que a inteligência artificial seja alimentada com esse tipo de limite, senão, realmente, a gente vai ter situações muito calamitosas acontecendo todos os dias. Então, sim, há uma proteção da LGPD, não só quando se fala de Big Data. Quando se fala de Big Data, de inteligência artificial, de tudo. E esses dados, eles se referem muito mais a dados públicos, até porque há necessidade de varrer esses dados, coletar em muitas bases, como eu comentei, deixa eu só voltar aqui no slide do Big Data, os dados, eles precisam ser, acho que não dá para ver, né, professor, eles precisam ser variados, eles precisam ter variedade, eles precisam vir de fontes distintas para que eu olhe o mesmo aspecto por diferentes pontos de vista. Então, é importante que esses dados sejam variáveis. Então, a gente não se refere a dados sensíveis. Pode acontecer? Pode. Pode. Nada é 100%. Então, pode acontecer vazar algum tipo de dado? Pode, dependendo da base onde esse robô vai coletar. Ele simplesmente vai coletar uma informação que está disponível. Aí a questão é, por que esses dados estão disponíveis aqui, se esse é um dado que deveria estar protegido pela LGPD? Aí não é a ferramenta do Big Data que comete esse equívoco, e sim o dado estar exposto. Então, a gente também precisa observar isso. Respondi, Lilian? Foi isso que você me perguntou? Perfeito. Ok. Então, como eu falei, convido vocês a essas duas práticas. Conseguiram ver o QR Code? Quem não conseguiu, coloco de novo aqui. Tá? Usem sem moderação, aí tem algumas ferramentas bem interessantes. Tá? E caso alguém tenha essa curiosidade de explorar essas ferramentas e possa, amanhã queira compartilhar com a gente, amanhã às 10 começaremos novamente aqui para seguir nesse segundo momento. Inclusive, um dos temas de amanhã é justamente a LGPD. Vamos falar sobre isso também aí, à luz de todas essas tecnologias. Bom, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Estamos caminhando agora para o encerramento. Muito obrigada, eu que agradeço a todos vocês aí pela presença, pela atenção, e muito obrigada aí por hoje. Até amanhã, prazer estar com vocês, continuamos amanhã. Tá? E se alguém trouxer aí um robô amanhã, vamos ficar bem felizes, a gente gosta. Obrigada, gente.